No dia 24 de junho de 2021, saiu a resolução 532, que alterou o Código de Ética dos Fisioterapeutas. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar o que mudou com essa resolução, como é que você pode se beneficiar com isso, como é que você pode aproveitar aí essa inovação e essa atualização do Código de Ética dos Fisioterapeutas para você se divulgar de forma muito mais eficiente, e também vou fazer uma análise crítica com a minha visão sobre essa atualização para você também não cometer alguns deslizes que estão permitidos aí para você não acabar fazendo algumas coisas, digamos, não muito legais de acordo com essa resolução. Eu sou Luciana Ramos, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal do YouTube. Eu sou fisioterapeuta e hoje eu também trabalho com desenvolvimento de carreira e negócios para profissionais da área da saúde. Desde 2015 eu ajudo profissionais da saúde como você a ganharem mais, a atraírem mais pacientes, a fidelizarem pacientes e se tornarem verdadeiras referências profissionais e profissionais altamente atualizados, diferenciados e inovadores. Se você não está inscrito no canal, faz o seguinte, se inscreve primeiro no canal e depois você deixa o seu like, que é uma forma de você me incentivar também a produzir conteúdo aqui para você no canal do YouTube. Então vamos lá. Bom, no dia 24 de junho saiu a resolução 532 que alterou alguns parágrafos do Código de Ética dos Fisioterapeutas. Então vamos entender o que mudou com isso, tá? A resolução 532 passou a autorizar a divulgação de imagens, textos e áudios relativos a procedimentos fisioterapêuticos e terapêuticos ocupacionais, que o nosso conselho é junto com os terapeutas ocupacionais, e alterou o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional. Antes do dia 24 de junho de 2021, a gente era proibido, de acordo com o nosso Código de Ética, a divulgar imagem, texto, áudio, carta de agradecimento, qualquer coisa relacionada à nossa conduta, procedimentos profissionais que a gente fazia com o nosso paciente, tá? Hoje em dia, nós estamos autorizados, então isso é legal do ponto de vista de lei, né? É legal a gente divulgar imagem, textos e áudios relacionados a nossas condutas, ao nosso trabalho com os nossos pacientes, tá? E por que o conselho, ele decidiu fazer isso, tá? Na resolução, eu achei bem legal esse texto aqui que eles colocaram, que considerando que as mídias sociais ganharam enorme expressão e repercussão como veículo de divulgação de assuntos de interesse das profissões, considerando a necessidade de se regulamentar os critérios de uso de expressões, imagens e outras formas que impliquem a divulgação da fisioterapia e da terapia ocupacional e dos tratamentos fisioterapêuticos ou terapêuticos ocupacionais. Ou seja, né? O que o conselho, né, do meu ponto de vista, né, o que o conselho ele viu, tá? É proibido autorizar, divulgar imagem, texto, áudio, isso tudo de paciente. Mas assim, muita gente está fazendo. Hoje em dia, as mídias sociais, a internet é um veículo muito grande, né, de divulgação dos profissionais da saúde para fazer com que as pessoas conheçam o trabalho deles. Então vamos fazer o seguinte, vamos regulamentar isso aqui antes que vire uma bagunça. Então eu acho que foi mais nesse sentido, né, de regulamentar e estabelecer também alguns critérios de uso com relação a isso, o que pode e o que não pode a gente fazer, tá? Então é muito importante você entender que sim, a gente está autorizado, não tem problema mais nenhum se você é fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, divulgar imagem, texto e áudio relacionado ao seu trabalho, à sua conduta com os pacientes, tá? E o que a gente está autorizado a fazer? Vamos lá! Então, a gente está autorizado a divulgar imagem, texto e áudio dos nossos atendimentos ou assistência que a gente faz com os nossos pacientes, tá? Desde que eles sejam autênticos. O que é isso? Autêntico no sentido de que não pode haver manipulação, cuidado também com edição, tá? Então, autêntico no sentido de que você pode divulgar exatamente como o paciente, por exemplo, se o paciente faz um texto, uma carta de agradecimento para o seu trabalho, você tem que divulgar exatamente como foi, tá? Então, isso é uma coisa que você tem que atentar. E você também precisa de autorização prévia através de termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelo paciente ou pelo responsável legal pelo paciente, tá? Então, por exemplo, em caso de criança, então você precisa de autorização expressa dos pais da criança, tá?
E isso é muito importante porque não basta você colocar, por exemplo, você faz um post no Instagram e você bota uma foto atendendo o seu paciente, tá? Aí você escreve lá, foto autorizada pelo paciente. Isso não é suficiente. Você precisa desse termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelo seu paciente e você guardar, obviamente, isso em lugar seguro. Por quê? Porque se der algum problema depois, o paciente ele também reclamar e falar assim, não lembro de eu ter te autorizado e tudo mais, você tem uma prova, você tem um documento que prova que você foi autorizado, tá? Não acha que só o CREFITO ou o COFITO que eles regularizam a questão de imagem, tá? Por exemplo, o paciente ele pode pleitear fora do CREFITO, fora do COFITO também direito de imagem, direito de voz. Então, por isso que o termo de consentimento livre e esclarecido é importante para você enquanto profissional, para você se resguardar em todas as instâncias, inclusive na instância civil também, porque vai que no futuro o paciente abre um processo e fala assim, não, eu não autorizei o direito de imagem. Ele não vai no CREFITO, ele vai numa instância civil, aí você corre o risco de ter aí um processo civil. Então, é importantíssimo você ter esse termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelos pacientes para você se resguardar, assim, de todas as formas possíveis. E hoje em dia, é muito importante a gente trabalhar com isso, porque às vezes a gente tem assim, né, a palavra hoje em dia não vale mais nada. Aí a pessoa fala assim, não, pode, não tem problema nenhum você utilizar a minha imagem e tudo mais, eu autorizo. Aí uma semana depois a pessoa fala assim, não autorizei não. Aí você fica assim, poxa, mas aí, né? Tipo, é minha palavra contra dela. Então, sempre, sem exceção, tá? A autorização prévia através de termos de consentimento livre e esclarecido. Isso é super importante. Outro ponto também é importante é que é obrigatória a identificação do profissional, tá? Então, por exemplo, sempre no material você tem que colocar o nome, o seu número de inscrição no conselho e a data do material. A data, por exemplo, em que foi tirada a foto, a data que foi, data que consta aquele material, tá? Então, isso é uma coisa obrigatória que tá lá na atualização do Código de Ética, tá? E o que continua proibido? Bom, não é porque agora a gente pode divulgar a foto do paciente, que a gente pode ter uma divulgação assim mais aberta, mais ampla, né? Que a gente vai poder fazer sensacionalismo, tá? Isso continua proibido, até porque não é legal, né? A gente também fazer isso, é um tipo de coisa que eu acho que não, o conselho, né, tá aí para regulamentar, mas eu acho que isso é o valor moral, né, de cada pessoa antes de ser um profissional. Então, sensacionalismo continua proibido, concorrência desleal, então não pode, por exemplo, você num post, você falar que o seu trabalho é melhor, que o seu trabalho acima, que está acima das outras pessoas. Isso é uma forma de concorrência desleal. Isso aqui você só encontra aqui e tudo mais. Esse tipo de coisa continua sendo proibida, tá? Continua sendo proibido promessa de resultado infalível. Obviamente, a gente que é profissional da saúde, a gente sabe que quando a gente vai atender, a gente vai tratar um paciente, existem inúmeras variáveis que podem interferir no resultado. Claro que a gente sempre pode fazer uma estimativa do resultado, do tempo de tratamento, do que é esperado dentro do quadro clínico de cada paciente. Mas, por exemplo, a gente prometer, né, sair aí divulgando, seja na internet ou seja com o paciente, é uma coisa altamente irresponsável. A gente não pode prometer resultado infalível, até porque isso não faz parte da vida, né? A gente fala assim, não, porque eu garanto o resultado, né? Aqui comigo o resultado é infalível. Isso não pode, isso continua sendo proibido, tá? Isso vai contra o Código de Ética, porque a gente está lidando ali com um ser humano que existem inúmeras variáveis que a gente, enquanto profissional, a gente não tem controle, né? Todo mundo, obviamente, sabe disso, que cada organismo vai responder o tratamento de uma forma, tá? Continua sendo proibido outras restrições que estão previstas no Código de Ética, então é bem legal você dar uma estudada, você dar uma atualizada para você não correr o risco de estar cometendo nenhuma infração contra o Código de Ética aí na sua divulgação pela internet ou presencial, tá? E é proibido, isso aqui eu achei bem interessante, divulgação de casos clínicos de terceiros. Então, por exemplo, se alguém vai e posta, tá, um resultado clínico, tá? Bota lá a foto do paciente, bota tudo mais, aí você fala assim, você enquanto profissional você acha o máximo, você fala assim, nossa, que legal o trabalho desse profissional, gostei muito, vou repostar.
Isso é proibido, tá? Isso não pode pelo Código de Ética. Por quê? Porque só tá autorizado a postar, a divulgar, seja no Instagram, qualquer outro veículo da internet, o profissional que atendeu aquele paciente. Então, mesmo que você ache interessante, você não pode pegar aquilo, mesmo que você dê crédito para outra pessoa, isso não pode, tá? Então, você só pode divulgar quando você é o profissional que atende o paciente. Você não pode pegar, divulgar casos clínicos de terceiro. Por exemplo, se você até pega uma foto, tá? E você quer falar sobre aquele caso clínico, você quer falar sobre aquela patologia, e você pega uma foto só para ilustrar, só para constar, isso não pode, isso está proibido, tá bom? Então você só pode divulgar casos clínicos de pacientes que você atende, desde que sejam autênticos e com o termo de consentimento assinado pelo paciente, tá bom? Fiquem bem atentos a isso. Por quê? Porque não é porque tá tudo assim meio que liberado que a gente vai poder fazer qualquer coisa. Esse é um ponto interessante, tá? Então cuidado com isso, cuidado com repost, cuidado com fotos de terceiro, tá? Cuidado. Lembra sempre também que tem uma coisa super importante que se chama direito de imagem, que isso pode ser contestado na esfera civil, que tá fora aí da jurisdição do CREFITO. O CREFITO, ele só fiscaliza o nosso exercício enquanto profissional e os pacientes que são atendidos pelos profissionais, tá? Então a gente pode sim utilizar, desde que tenha o termo de consentimento, mas se alguém pleitear em outra esfera, é possível sim, tá? Não é porque tá permitido que a gente pode fazer tudo aí sem consequências, tá? Só cuidado, bastante cuidado com isso. Agora eu vou falar sobre a minha visão, a minha análise crítica sobre essa atualização, tá? Bom, primeiro ponto, eu achei super positivo, eu fiquei bem feliz quando eu vi isso, porque eu achei que foi um avanço importante e evolutivo do conselho, sabe? Muitos profissionais estavam reclamando no sentido de que estavam pleiteando, né, essa alteração, falando, poxa, hoje em dia a gente vive na era da internet, caramba, o conselho tinha que permitir a gente divulgar, poxa, nosso paciente, o paciente às vezes autoriza, o paciente gosta, por que a gente não pode divulgar? Eu achei bem interessante, eu achei bem modernex, sabe? Eu achei bem legal o conselho, assim, ter ouvido um pouco essa contestação, esse pedido dos profissionais, sabe? Eu fiquei bem feliz, porque era uma coisa, assim, que, tipo, todo mundo sabia que os profissionais queriam e o conselho foi lá e alterou. Eu achei isso super positivo, sinal que tem alguém ouvindo que a gente tá falando aí também, tá? Isso é bem importante, que a nossa voz teve um peso também. Agora, só muito cuidado para você não achar que agora tá tudo liberado e você pode fazer o que quiser, tá? Então, assim, cuidado, porque ainda existem algumas coisas que são proibidas. Eu expliquei algumas coisas para você nesse vídeo. Lê o código de ética direitinho. Cuidado também com o direito de imagem dos pacientes, tá? Cuidado, porque assim, não é porque está permitido que a gente pode fazer o que a gente bem quiser, tá? Tudo na vida tem limite e a gente precisa conhecer isso bem direitinho, tá? Presta atenção nesse ponto aqui que eu acho que é super importante. Cuidado com os excessos, tá? Então, por exemplo, não é porque tá permitido que o seu Instagram vai virar só foto de paciente, sabe? Muita foto, só foto de paciente, só foto de procedimento de paciente, muito texto de agradecimento, muito tudo dos pacientes. Eu acho que o equilíbrio tem que ter uma harmonização nisso, tá? Então, por exemplo, vamos falar do Instagram, tá? Você pode ter na sua linha editorial, por exemplo, eu quero colocar uma vez por semana uma foto de um caso clínico aqui que eu tô atendendo que eu tive sucesso. Poxa, é muito legal você fazer isso. Você pega foto do paciente, você faz um vídeo, sabe? Você escreve sobre o caso clínico, como você fala mais sobre o seu trabalho, sobre a conduta, você está divulgando o seu trabalho. Eu acho isso super positivo. Eu vou colocar, tipo, outro dia da semana, um texto de agradecimento de alguém que gostou do meu trabalho. Acho isso super positivo também, né? Porque entra mais como uma prova, uma pessoa falando, dá credibilidade pra você. Agora, assim, todo santo dia ter uma foto, ter um texto, ou só ter isso no seu Instagram, por exemplo, cara, vai ficar muito chato, vai ficar muito comercial, sabe? Por quê?
Porque o seu Instagram continua sendo sobre você, sobre o seu trabalho. Vai entrar um elemento aí que vão ser os pacientes, que você pode divulgar os seus pacientes, você pode, fazer vídeos dos seus pacientes falando sobre o seu trabalho, que é super positivo. Mas cuidado para você não sumir, sabe? Para você não virar, coadjuvante e não a estrela principal. Então, por exemplo, no seu Instagram, a estrela principal continua sendo você. Os seus pacientes são os receptores do seu trabalho. Só que o Instagram, você que tem que aparecer, você que tem que continuar aparecendo, você que tem que fazer vídeo, você também tem que mostrar mais a sua cara, tá? Agora, você pode colocar? Sim, pode e deve. Utiliza isso, mas com harmonia, com equilíbrio. Cuidado para não ficar muito over, tá? Não ficar muito só os seus pacientes aparecendo no seu Instagram e a pessoa fala assim, tá, mas quem é o profissional aqui, né? Ah, não sei quem é, porque tá escondido atrás dos pacientes, tá? Usa essa atualização como um complemento interessante, tá? E não como estrela principal, que eu acabei de explicar. Equilíbrio de postagens de pacientes e outras, tá? Então, quando você for elaborar a sua linha editorial, o seu calendário editorial da semana, distribui isso estrategicamente para não ficar muito perto, sabe? Para não ficar muito assim, parece que a pessoa só tá vendo aquilo, só tá vendo meio que propaganda, porque isso é uma forma da gente fazer propaganda, tá? Nada mais é do que a gente fazer propaganda. Quando a gente bota uma foto no paciente, a gente fala sobre o nosso trabalho, quando a gente bota um vídeo do paciente falando sobre o nosso trabalho, um texto de agradecimento, isso é uma propaganda, não tem nada de errado com isso, tá? Não tem nada de errado. Mas só propaganda todo dia, as pessoas vão cansar e vão perder o interesse de acompanhar você e conhecer sobre o seu trabalho. Então, tem que ter esse equilíbrio, tá? Cuidado para o seu perfil não ficar puramente comercial e perder a sua identidade, tá? Então, assim, eu gosto muito que, por exemplo, tô falando mais de Instagram aqui, né? O Instagram, por exemplo, que fale mais sobre você, sobre o seu trabalho, sobre o seu nicho, sobre como você ajuda as pessoas, e aí isso vai entrar mais como um complemento, tá? Só para as pessoas falarem assim, nossa, que legal que esse paciente atendido por esse profissional tá falando, poxa, já gostava dela. Quando eu vi esse paciente falando, nossa, gerou mais credibilidade ainda, confiei mais ainda no trabalho dessa profissional, poxa, gostei. É só mais um elemento, tá bom? Nunca pode ser a estrela principal. E isso aqui é super importante. Não adianta você pegar, por exemplo, uma foto, fazer, sei lá, um antes e depois e achar que isso vai ser incrível. Não adianta você só botar um vídeo de um paciente, vídeo do meu paciente agradecendo o meu trabalho, né? Então, assim, é importante você trabalhar a escrita, você trabalhar o roteiro. Não adianta você pedir puramente para um paciente gravar um vídeo de agradecimento para você, se não tiver um roteiro muito bem elaborado para isso, para você usar isso de forma interessante. Então, só cuidado para não ficar puramente comercial e acabar isso mais te prejudicando do que te ajudando nessa atualização, para não ficar muito comercialzão, tá? O seu trabalho. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, uma orientação aqui que eu vou deixar para você é essa, tá? Trabalhar bastante a escrita, trabalhar o roteiro, para você usar isso de forma interessante e atraente, tá bom? Bom, aqui embaixo desse vídeo, eu vou deixar o link aqui do meu curso Startgram, que é um curso exclusivo de Instagram, voltado exclusivamente para profissionais da área da saúde, onde você vai aprender como atrair até 9 vezes mais pacientes utilizando o Instagram. E claro que agora a gente vai dar uma turbinada com isso aí, com essa atualização. Então lá a gente vai trabalhar linha editorial, calendário editorial, como é que você vai escrever posts atraentes, como é que você vai fazer roteiro de vídeo, roteiro de texto, como é que você vai utilizar o Instagram para você potencializar ainda mais a sua divulgação, como é que você faz anúncio, como é que você faz lives, stories, ou seja, a gente vai aprender a utilizar todo o potencial do Instagram para você conseguir atrair até 9 vezes mais pacientes, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo para você conhecer mais sobre o Startgram. E se você quiser ser minha aluna, ser meu aluno, vai ser um prazer te receber no Startgram para você, ter um Instagram assim incrível e você ter o Instagram como uma ferramenta de atração de pacientes que agora a gente vai, turbinar, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um super beijo, até a próxima, tchau, tchau!